Mas vamos começar contando como que começou essa trajetória. Como que foi? Bom, Faz quantos anos? Você sempre foi da Umbanda? vamos lá. Meu pai, né? Meu pai sempre foi do candomblé, da Umbanda também. Foi iniciado, né? E eu comecei minha trajetória ali com 8 anos de idade. Só que o meu pai, ele nunca chegou pra gente, pra nenhum dos filhos, e falou assim, olha, você tem que ser um bandista, né? Você tem que ir pro candomblé, você tem que seguir seu caminho no espiritismo, pelo contrário. Meu pai nunca forçou e ele nunca chegou pra gente e falou sobre as experiências dele dentro da religião. É uma historinha ou outra que ele contava bem superficial por cima, mas ele nunca quis assim se envolver ou envolver a gente dentro da religião. Ele achava que a gente tinha que crescer e seguir o nosso caminho. Só que desde criança, minha mãe sempre falava que eu era o esquisitinho da família, porque eu via espírito, eu conversava, e eu comecei a desenvolver uma mediunidade de ver, escutar, que as pessoas achavam que era algum problema que eu tinha que ir no médico, algum problema psiquiátrico. A E sua mãe também era do axé? Não, minha mãe não era. Pelo contrário. Minha mãe, assim, ela ficava meio... Ela tinha medo, né? Pra falar a verdade, ela tinha muito medo. E como meu pai Talvez ficava... por isso seu pai não quisesse influenciar vocês. Exatamente. E ela ficava assim... E também meu pai, como viveu muito tempo na macumba, ela ficava com raiva, sabe? Que ele ficava sempre ali no centro, nos terreiros. Então ela sempre ficou, mas ela nunca foi contra. Ela sempre me apoiou, né? Ela sempre falou, olha, se você tá feliz, se esse é o seu caminho, bora lá, entendeu? Vai buscar sua felicidade. Vocês são quantos irmãos? 3 irmãos. Homens? Não. Os 3 são... Eu tenho uma irmã que é a mais velha, que é a Dani, né? Que hoje é meu braço direito lá no terreiro. E eu tenho meu irmão, que é o do meio. Eu sou o caçula, né? Quer dizer que você acabou arrastando, então, a irmã... Sua mãe deve ter ficado feliz, então, né? Ah, minha irmã... Então, o meu irmão, se eu te falar, você não vai acreditar. Meu irmão é pastor. Meu irmão é pastor. Meu irmão foi do candomblé, né? Mas ele não se viu mais dentro da religião. E aí ele conheceu uma pessoa, essa pessoa levou ele até a igreja e ele seguiu o caminho E como dele. que é a relação de vocês, assim? Vocês colocam a religião em pauta? Eu digo entre família? Não. No começo, o meu irmão, como ele estava entrando na igreja, ele tem todo evangélico ali, né, que começa a entrar, tem essa questão de querer levar, né, alguém da família junto. Mas até que meu pai teve que intervir e falou para ele, falou, olha, eu nunca me envolvi, né, no caminho de vocês com a questão da religião. Então eu não quero que você venha aqui e fique falando sobre isso. Deu uma chamada Deu uma nele. chamada. Se você tá feliz, se você tá bem, tudo bem, segue seu caminho. Mas não enche o saco dos seus irmãos. Ponto. E aí, a partir daquele dia em diante, ele nunca mais falou mais nada. Vocês têm uma boa convivência? Temos uma boa convivência. A gente se respeita, cada um no seu canto. Eu já cheguei na igreja dele lá ver quando ele foi consagrado a pastor, tudo. Quando as filhas dele, né, foram batizadas lá na igreja, eu acompanhei. Eu não vou sem nenhum problema, entendeu? E acho que o problema não está em nós irmos na igreja, né? O problema está com eles. Sim, exatamente, está com eles. É isso mesmo. E aí, aos 8 anos de idade, eu comecei a frequentar centro de Umbanda. E aí comecei a sentir, né, uma vibração aqui, uma vibração ali. Comecei a me desenvolver. Eu já praticamente assim, dos 8, deixa eu ver, 9, 10, 11, mais ou menos com 11, 12 anos, eu já estava trabalhando, né? Caboclo, depois de 3 anos, deu um nome, Preto Velho. E onde eu fui desenvolvido era um lugar muito pequeno, só que era um lugar muito rígido. Cobravam demais o médico. Aqueles lugares de antigamente que eram bons, exatamente. né? Era pequeno, sem muita vaidade. Sem muita vaidade, tudo muito simples. Muitas vezes era chão de terra, né? Exatamente. Só que a cobrança ali, sabe, era imensa. E eu, por ser uma criança, às vezes eu ficava meio assim, assustado, né? Mas foi bom. Hoje e quem eu levava agradeço. você? Seu pai? Minha irmã. Sua irmã? Minha irmã levava. Ela começou a frequentar primeiro o terreiro, né? E aí o meu irmão também ia nessa época. E aí depois eles começaram a me levar. Comecei a sentir interesse e aí comecei. O terreiro fechou, né? Depois de um tempo ele fechou, depois de uns
5 anos ali frequentando, e aí eu acabei indo para outros terreiros. E aí fui me desenvolvendo. Só que, desde que eu estava na barriga da minha mãe, que meu pai jogou búzios com a mãe de santo dele e tudo, falou, esse menino vai vir com uma missão. Esse menino vai vir com uma missão. E quando eu nasci, que jogou de novo, ele falou, esse menino nasceu para ser pai de santo.